chegar aqui e encontrá-los bem. Queria ler vocês Jó 42. Glória a Jesus. Jó 42. Só o versículo 10. Versículo 10. Peço perdão aí, estava com a... Excelente, ó. Dentro do carro. Tá fluindo, ó. Tá fluindo, ó. Os irmãos, cada um trazendo a sua. Hoje eu errei. Eu falei para ele, quando a gente saiu, eu falei, a minha tá dentro do carro, o carro tá ali, hora, tempo, aí nós vamos embora. Mas tá maravilhoso. Esperando. É isso aí mesmo. E eu ouvi um irmão da Sociedade Bíblica do Brasil, ele faz a gente ficar envergonhado. O pastor Adriano Casanova, o superintendente lá. Toda vez que a gente vai para um evento, ele chega e faz, e fala assim, ó, agora levanta a sua espada. Cadê? A maioria está sem Bíblia, irmão. Acostume. Aí o cara tá com o celular e tal. Ele fala, não, Bíblia, nós estamos na sociedade bíblica, aqui tem Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo que Jó antes possuía. Amém? Amém. É só isso, meus amados. Queria deixar aqui para nós um tema para que aproveitemos os dias bons para nos enchermos de Deus. Porque quando vier os dias maus, nós estaremos extremamente abastecidos e conseguiremos enfrentá-lo de uma forma mais suave, mais tranquila. Encha-se de Deus enquanto os dias estão favoráveis, enquanto os dias estão bons. Jó, uma história que para nós vem como uma história muito conhecida, né? Assim que o crente costuma dizer. Mas a primeira e a parte mais interessante de Jó é quando consigo imaginar essa cena, mas a Bíblia registra assim, Deus conversando com Satanás. E escolher no meio de uma multidão, perguntar para ele de onde ele vem, de onde ele estava rodando, e esse diálogo continua e ele perguntar, você viu lá o meu servo Jó? Você imaginar Deus olhar num momento como esse agora e virar assim, tá para onde é o problema? O seu Zé Problema, você estava para onde? Ele tá ali na terra, tem domínio lá, você viu o meu servo Miranda? Porra. Você ser chamado por Deus no momento de diálogo com o inimigo das nossas almas e verificar aquele nome foi o que ele falou de Jó. Mas aí vem a história de dizer que Jó estava rico, Jó estava com a família bem montada, bem estruturada, mas ele era um homem que aos olhos de Deus era um homem íntegro. E essa aí é a parte que me interessa muito. É difícil para nós, pelo menos para mim, ter a verdadeira integridade aos olhos de Deus. Eu imaginar, eu olhando para o espelho, imaginando que Deus está ali, que aquele espelho é Deus ali olhando para mim e dizendo assim, Alcides, você é íntegro. Meu Deus, você é um cara correto, você é um cara que eu poderia dizer, um cara que agrada verdadeiramente os meus olhos, poder falar de ti, poder olhar para ti. Isso era o que estava acontecendo com Jó. Só que o Jó, durante toda a história, vai dizer que Jó ele era cheio de Deus. E num paralelo para essa visão, eu fiquei vendo a situação de José no Egito. A visão que ele tem lá, e ele faz, revela essa visão e ele chega e fala assim, ó, só tem uma coisinha que a gente precisa fazer. Nós estamos num momento bom. Vamos encher o nosso celeiro, para que quando o momento ruim vier, a gente esteja bem alimentado. E é exatamente esse paralelo com a vida de Jó. Celeiro de Jó cheio de Deus. Veio essa prova, permitida por Deus, mas veio ela para a vida de Jó. Jó perder bens, perder animais, perder família, aí está tudo tranquilo, Jó está suportando, ele perde a saúde. Agora há pouco eu ouvia num comentário dizer assim, não, porque Jó ele estava com a doença, né, que atingiu o Jó, foi mais na sua área da genitália, foi por ali que ele pegou, mas a Bíblia não diz por onde foi, só ela comentou que
coçava com caco de telha por essa razão, mas aí outro vai lá e a Bíblia deixa claro que o que ele teve foi lepra. Mas outros comentários veem que poderia ser qualquer coisa que Jó estava passando. E aí, eu lendo, eu fiquei preocupado com um detalhe que a gente disse aqui. Em nenhum momento Jó murmurou. Eu vou ler, quando a gente lê e coloca só essa mente nossa aqui natural, a gente vê várias reclamações de Jó, que dá a entender que Jó está murmurando. Mas aí até o que eu vi hoje esclareceu totalmente essa visão. Jó, a única coisa que ele na verdade reclama foi dele ter nascido. Ele não reclama de estar doente, ele não reclama dele, ele reclamou dele ter nascido. Esse que era o problema dele. Ele tinha tanto de Deus na vida dele, que ele não conseguia reclamar de Deus por ele estar doente, não. Ele reclamou dele ter nascido. Porque se ele não tivesse nascido, todas essas situações que ele estava vivendo, ele não tinha vivido. E aí no paralelo que eu fiz, o que acontece lá com o povo do Egito? Na verdade, de toda a região, acaba a comida, as coisas ficam difíceis, mas quem tinha se preparado, que não é Faraó, não é o povo egípcio que tinha se preparado, um homem só, no meio daquele povo todo, tinha se preparado, só José que tinha se preparado. E aí, como ele se preparou, confiando em Deus, ele manda essa mensagem, o povo aceita e enche os celeiros. Você precisa, eu preciso, nós precisamos estar preparados para falar para o povo. Porque o povo, ouvindo a nossa voz, precisa confiar que da nossa boca está saindo palavra de Deus. Para que eles, confiando nisso, eles possam também encher o seu celeiro, para se vier os dias maus, eles não estarem passando por uma dificuldade além do que já seria realmente difícil de passar. Seja uma luta no meio da família, para alguns, para nós, graças a Deus, não é esse cenário de emprego, mas às vezes no meio da família, na parentela, às vezes na igreja, acontece um momento, quantos homens, quantas mulheres se afastaram do caminho do Senhor por uma palavra mal colocada dentro da igreja, da sua comunidade, e nunca mais voltaram. Por que isso aconteceu? Não estavam cheios, o celeiro estava vazio ou com pouco suprimento. Vem a Bíblia para falar das noivas, né? Aí coloca as mulheres que são as prudentes, as sábias, e as que em tese são consideradas loucas, porque não conseguiram guardar bastante de suprimento na sua lamparina, para que na hora de vir a confirmação de que era a hora de Deus para a vida delas, elas estarem prontas para o Senhor. Eu, você, nós, volto a dizer, precisamos pegar esses paralelos. Celeiro lotado. O que é para nós o celeiro? É a palavra de Deus. Aquela que quando Jesus repreende o povo que só ia atrás dele, por causa de alimento, por causa de milagres, e o povo todo se afasta, fica só os discípulos, aparece um que solta a voz. Vocês também não vão. Já foi todo mundo. Imagina uma multidão abandonar. Você está aqui, uma multidão te abandona, olha para o lado ali, só tem 12. Bora, já foi todo mundo, vai vocês também. No meio, um estava, àquele momento, cheio de Deus. E esse momento não pode ser único, porque mais na frente ele acabou se esvaziando. Mas ele falou, para onde que nós iremos? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Eu só posso falar isso se eu estiver cheio de Deus. Meu celeiro não pode estar vazio, porque se ele estiver, na hora eu vou titubear. Na hora de uma dificuldade, eu vou parar e não vou conseguir. Na hora que a luta vier, eu vou querer retroceder. E Jó foi lá. Enfrentou. Humilhações de amigos falando para ele de que aquela vida dele tinha alguma coisa errada. Como pode estar desse jeito, perder tudo, ser um derrotado? A gente olha para um colega, de repente estava bem, carrão, de repente o cara começa a cair, situação, só fez besteira na vida. Cara, e a gente, na nossa mente já vem a crítica. De Jó estava desse jeito. Só que aí chegou o versículo que nós lemos em Jó 42. Jó viu que quem estava
lançando sobre ele palavras negativas, quem estava ali sobre ele não entendendo o agir de Deus na vida dele, estava num cenário pior. E a Bíblia diz que Jó ora em favor dos seus amigos. E nesse momento, Deus pega lá e muda o cativeiro. Sabe o que eu entendo nesse sentido? É hora, imagina você estar passando, em nome de Jesus, não vai acontecer com nenhum de nós. Mas a pessoa está passando por um momento terrível na sua vida, terrível. E ela ainda orar em favor de quem está lançando palavras negativas sobre a vida dela. É Deus olhar e falar assim, Jó, realmente você é um cara reto, você é um cara justo, você é meu. Chegou a hora, chega de sofrimento, vamos mudar o cativeiro. E aí foi onde nós lemos que o versículo diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro em tudo que já antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e a cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome deles, aí vai lá colocando lá a relação. E depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Nesse caminho aqui, eu não leio a Bíblia dizendo que a parentela de Jó está vindo com ele todo dia, levar um remedinho, um chá, ajudar a coçar a costa, nada disso. Deus deixou Jó passar por aquela prova todinha, todo aquele sofrimento, para provar que Jó verdadeiramente era dele, que era algo de Jó com ele e dele com Jó. Glória a Deus. E quando isso tudo Aleluia. passa, depois tudo passa, aí, agora, vocês que não fizeram nadinha, vocês vão ter que sair dando moedinha e vão comer junto com Jó, vão abençoar a vida dele, porque ele vai ser mais próspero do que ele era antes. Quem sabe, não sei, a Bíblia não registra, que esse povo comia e bebia muito com Jó, Glória ele a Deus. alimentando e ele bancando muita gente, porque ele é riquíssimo. Depois o povo teve que fazer o inverso. Amados, É muito certo isso, quando ele trata aquela das festas dos filhos, que os filhos os faziam. filhos faziam lá, então Era a mas festa aí da a família, né? parentela estava ali, mas eu digo assim, deles não alimentarem nada. É verdade. Deles não alimentarem nada. O que eu quero fechar para a gente orar. O que eu quero fechar para a gente orar. O tempo de nos enchermos do Senhor é agora. Palavra de Deus é que enche o coração. Palavra de Deus é que nos alimenta e nos sustenta. E aí a gente vai poder dizer, Senhor, agora que eu estou cheio, eu vou buscar não pecar contra Ti. Nesta Glória tarde, a que Deus. o Senhor abençoe a vida de vocês. Aleluia. Estamos à disposição ali na Capela Evangélica da Aeronáutica, ali na Glória Pedro a Deus. Buí, todos os dias e com culto, quarta e domingo, se vocês assim quiserem me visitar. Deus abençoe. Obrigado, irmão Elcio, pela direção aí do trabalho. Glória a Deus.